Existem três tipos de medição de energia de uma subestação, porém só existe duas maneiras de realizar uma medição de energia. Nesse vídeo eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre medição de energia elétrica em subestações e esse vídeo vai complementar a aula 2 da sequência de vídeos onde eu vou ensinar todos vocês a elaborar projeto elétrico de subestações do zero. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês deem like no vídeo e para incentivar a continuidade desse tipo de conteúdo, deixem aí o feedback de vocês nos comentários, deixem aí suas dúvidas, eu vou tirar dúvidas de vocês dos comentários. Então, sem enrolação, vamos pro conteúdo desse vídeo. Existem três tipos de medição de energia elétrica. A primeira é a mais comum e é o que eu garanto que a maioria de vocês já conhece. Nós chamamos essa medição de medição direta. Esse tipo de medição é muito comum em unidades consumidoras residenciais, é o famoso padrão de energia. Por que nós chamamos de medição direta? Justamente porque para realizar a medição, a corrente elétrica ela precisa passar dentro do equipamento de medição. Aqui nós temos um exemplo de medição direta de um padrão de energia. Aqui podemos ver que os cabos fase são conectados no medidor e eles saem do outro lado do medidor e vão para o disjuntor que realiza aqui a proteção e o seccionamento desse circuito de baixa tensão. Nessa medição, a corrente elétrica ela passa totalmente por esse medidor. Esse equipamento faz a leitura de quanta energia você está consumindo da concessionária, para que seja feito o faturamento dessa energia. E a forma com que esse medidor, esse padrão é instalado depende muito das normas da concessionária. Porém, tem muitas semelhanças de uma concessionária para outra. Aqui nós podemos observar que é um circuito bifásico, onde temos duas fases e o neutro que vem da concessionária. As duas fases entram nos terminais do medidor e o neutro ele é conectado a um condutor terra que leva a uma haste de aterramento. Dessa forma, você coloca o neutro no potencial mais próximo de zero possível para evitar que o neutro entre nas instalações elétricas internas da sua residência com um potencial diferente de zero. O medidor realiza a medição da energia que está entrando na unidade consumidora e o disjuntor geral faz a proteção e o seccionamento do circuito. Esse aqui é um modelo comum de medição direta. Esse tipo de medição ela só é possível em subestações com uma potência baixa. Por exemplo, uma subestação trifásica de 45 kVA. E por que temos essa limitação? Basicamente é uma limitação do próprio equipamento. Normalmente esses equipamentos, esses medidores, eles conseguem realizar a medição segura de mais ou menos 120 amperes. Para realizar uma medição com uma corrente maior que essa, você precisaria de um equipamento muito mais robusto. Um equipamento mais robusto ocupa mais espaço, o que inclui um gasto maior para a instalação desses equipamentos. E a instalação desses equipamentos é de responsabilidade da concessionária. Normativamente, essa medição direta em baixa tensão, ela é realizada a uma corrente próxima de 120 amperes. Quando nós passamos dessa corrente, quando nós passamos dessa potência de 45 kVA, já vamos para o segundo tipo de medição, que ainda é uma medição em baixa tensão, porém é uma medição indireta, porque só existem duas formas de medir uma corrente elétrica. Ou você faz uma medição direta, que é essa que nós vimos, onde a corrente passa dentro do equipamento, ou você mede um campo eletromagnético do cabo que está conduzindo a corrente. Quando uma corrente elétrica passa por um cabo, ela gera um campo eletromagnético ao redor desse cabo. Utilizando transformadores de corrente, nós conseguimos ler a corrente elétrica que passa naquele cabo utilizando o campo eletromagnético. E esses TCs, eles pegam essa informação e mandam para o medidor. Nós chamamos esse tipo de medição indireta. Esse tipo de medição é muito comum nas subestações. Aqui temos um exemplo de como essa medição indireta funciona. Nós temos os cabos, eles chegam na caixa de medição, eles passam pelo disjuntor de proteção, que faz ali a proteção e o seccionamento do circuito, e esses cabos passam pelos TCs, que vão ler o campo eletromagnético ali do cabo, vão pegar essas informações e enviar para o medidor. Esse tipo de medição normalmente é utilizado até uma demanda
de 300 kVA. Ou seja, se você vai trabalhar com uma subestação até de 300 kVA, você pode utilizar medição indireta. A vantagem disso é que ela é um tipo de medição considerada barata e de fácil instalação. Nós podemos observar esse tipo de medição nas normas da concessionária. Olha aqui a Equatorial traz um desenho. Nós temos aqui um poste, um transformador. Esse transformador, ele recebe o cabo de média tensão, ele faz a transformação da média tensão para baixa tensão. Esse cabo já em baixa tensão, em 380 volts ou 220 volts, ele entra aqui na mureta de medição que comporta as caixas de medição e cada caixa aqui tem um objetivo. Uma caixa vai comportar o disjuntor de proteção, outra caixa vai comportar os TCs e a outra caixa vai comportar o medidor. Esse aqui é o padrão construtivo da Equatorial. Cada concessionária ela vai falar para você como ela quer que você projete e especifique a subestação. No caso aqui da Equatorial, o modelo que ela trabalha é, primeiro, tem os TCs, segundo, o medidor e, em terceiro, o disjuntor de proteção. Já em outras concessionárias, podemos observar a ordem inversa, primeiro disjuntor, depois TCs e depois medidor. Lembrando que as caixas metálicas dos TCs e do medidor, elas são invioláveis, ou seja, você não pode ter acesso. Elas são lacradas e se você romper o lacre dessas caixas metálicas, você recebe uma multa. Os únicos que podem violar esse lacre para uma possível manutenção ou troca de equipamento é a concessionária. Nós entendemos como é feito a medição direta, muito comum em padrões de energia, a medição indireta, que é muito comum em subestações em posto simplificado, ou seja, subestações instaladas em postes. Todos esses dois tipos de medições são feitas em baixa tensão, porém temos o terceiro tipo de medição, que também é uma medição indireta, que é realizada em média tensão, e nós temos esse exemplo justamente no cubículo de medição das subestações abrigadas, onde, através da utilização de TCs e TPs, eles trabalham com uma tensão de 13.800 volts ou 34.500 volts e eles convertem essa tensão e corrente para um valor muito menor, onde eles enviam essas informações para o medidor e o medidor consegue fazer essa medição de forma indireta de uma maneira muito mais segura. Ou seja, os TCs vão pegar uma grandeza de corrente e transformá-la para uma corrente muito menor e enviar esse sinal para o medidor. Os TPs, eles vão pegar aqui uma tensão muito alta, vão converter essa tensão para uma tensão muito mais baixa e enviar esse sinal para o medidor. O medidor pega todas essas informações e, através dessas informações, ele consegue medir a energia que está passando ali no circuito de média tensão. Então, nós temos esses três tipos de medições que a aplicação vai depender de cada caso que você está trabalhando. Se você está trabalhando com baixa tensão em potências menores, é utilizado medição direta, o famoso padrão de energia. Se você está utilizando subestações até 300 kVA, você vai utilizar as medições indiretas em baixa tensão. E se você passou de 300 kVA, você vai utilizar medição indireta em média tensão. E agora eu vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like aqui no vídeo, me passarem o feedback se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se vocês estão gostando dessas aulas e, principalmente, se ficou alguma dúvida, se vocês precisam que eu esclareça algum ponto específico desse vídeo, eu quero que vocês deixem suas dúvidas aqui no comentário, eu vou responder todas e se precisar, eu faço um vídeo com uma explicação muito mais elaborada. Então, não se esqueçam de dar aquela força aqui pro canal e até o próximo vídeo.